Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de redação do Enem. Bom, continuamos, né, trabalhando nossos temas, possíveis temas, né, pensando nas coisas que podem ser cobradas no Enem, nas coisas que ainda não foram cobradas, né, e, bom, os temas da atualidade, né, que são estão bastante em alta, né? Então a gente vai falar hoje sobre bullying, que é um tema que tá aí na berlinda para cair faz muito tempo, né? Mas a gente tem temas que não tem jeito, você não pode tirar da lista. Ainda mais quando acontecem coisas que reforcem, né? A gente teve aí no início do ano, no início não, agora na metade, né, antes da metade do ano, a gente teve aquela série, né, que fez muito sucesso, 13 Reasons Why, que trabalhava com a questão do bullying relacionado a suicídio, né, um tema muito importante, um tema muito sério. A série até deu um pouco de polêmica, né, porque começou a se questionar até que ponto a série era uma conscientização, ajudava na conscientização, ou até que ponto essa série era nociva para os adolescentes que sofrem bullying, né? Como se eles pudessem se inspirar na série para fazer o que a protagonista fez, né? Eu deixo aqui, por favor, não façam. Se tiverem precisando de ajuda, conversem com seus pais, gente. A família é sempre a melhor, né? A melhor saída pra gente ter esse tipo de conversa. Procure um amigo, né? Ou tem até números, né? Números, eu não vou saber te passar aqui agora, mas na internet você acha, né? De gente que dá apoio, né? A quem tá com esses pensamentos ruins na cabeça, né? E principalmente se for relacionado a bullying, mas se não for também, né? Procure alguém para conversar, ok? Bom, vamos lá, vamos falar sobre bullying. O que é bullying, né? Bullying é um termo da língua inglesa, vem de bully. Bully é valentão, né? Então, bullying, quando a gente coloca esse ing aí, para quem já estudou inglês, sabe que é um pouco da viração em cima do substantivo, né? Um verbo em cima do substantivo. Então, bullying é o ato de ser bully, né? Quando você é valentão, quando você tá ali implicando com as pessoas. Que se refere a todas as formas de atitudes agressivas, verbais ou físicas, intencionais e repetitivas, que ocorrem sem motivação evidente e são exercidas por um ou mais indivíduos, né? É isso que a gente tá muito acostumado. Todo mundo que já estudou em escola, né, gente? Todo mundo. A não ser que você foi educado em casa. Você ou já foi bully, ou já sofreu bullying, ou tem um amigo que é um ou outro, né? Não tem como a gente escapar muito. Você participa disso, desse ciclo, em algum momento da sua vida, né? Eu já sofri bullying. Nunca fui bully, porque eu tenho pavor desse tipo de coisa, né? Talvez pelo fato de ter sofrido bullying, né? Mas eu não gosto de humilhação, né? Essa coisa de você ficar humilhando as outras pessoas. Eu acho isso deprimente. Eu acho que quem precisa fazer isso, inclusive para se sentir bem, precisa procurar ajuda também, tá? Bom, então é um ou mais indivíduos, às vezes é um grupinho que tá ali, né, só no seu ouvido falando o quanto você é isso, o quanto você é aquilo, o quanto você não é isso ou aquilo, o quanto você tem, o quanto você deixa de ter, enfim, né, querendo ali te derrubar, te pisar e te humilhar. Causando dor, né, olha, sem motivação evidente, são exercidas por um ou mais indivíduos, causando dor e angústia, com o objetivo de intimidar ou agredir outra pessoa sem ter a possibilidade ou capacidade de se defender, sendo realizadas dentro de uma relação desigual de forças ou de poder. O bullying se divide em duas categorias, né? Importante a gente dizer isso, olha. O bullying direto, que é a forma mais comum entre os agressores masculinos, e o bullying indireto, sendo essa a forma mais comum entre mulheres e crianças, tendo como característica o isolamento social da vítima. Então, o bullying relacionado, quando é menino fazendo bullying, geralmente homens, né?
é aquele bullying agressivo, né? Ou o cara fica te xingando, te chamando disso, de aquilo, ou te agride fisicamente. E no caso das mulheres é o afastamento, a pessoa te deixa sozinha, né? Às vezes num grupinho social lá fala, né? Olha, não vamos sentar com fulana não, vamos deixar ela sozinha, sei lá do que, né? Então rola dos dois jeitos, o direto ou o indireto, tá? Eu já sofri os dois tipos, tá, gente? De meninos que nunca me bateram, né? Ainda bem, mas de meninos que ficavam falando coisas, né? Tipo, me agredindo, né, verbalmente. E de meninas que me isolaram, tá? Isso daí, infelizmente, acontece com muita gente, tá? Em geral, a vítima teme o agressor em razão das ameaças ou mesmo a concretização da violência física ou sexual ou a perda dos meios de subsistência. Gente, então o bullying, né? O bullying, ele vai além das ameaças, né? Tem gente que sofre violência física e sexual, tá, gente? É muito sério. E perda dos meios de subsistência. Então aquilo, às vezes, que alguns maridos fazem, né, de tirar o meio de subsistência da esposa, também pode ser considerado um bullying, né? É uma forma de, que a gente chama aqui no Brasil de abuso, né? Abuso financeiro, né? Mas também aqui tá dentro dessa questão do bullying, né? Então isso vai muito além das escolas, apesar do que a gente vai perceber que as estatísticas não mentem, né? O bullying acontece majoritariamente nas escolas, né? Essas informações sobre bullying, gente, olha, estão aqui no brasilescola.ol.com.br, né? Se vocês quiserem entrar lá, vocês vão encontrar mais detalhadamente algumas informações sobre o bullying, tá? Bom, essa é uma notícia do G1. Casos de bullying nas escolas cresce no Brasil, diz pesquisa do IBGE. Né? Essa é uma notícia recente, olha, 26 de agosto de 2016. Então, o bullying é uma coisa que continua crescendo, tá? A gente vai perceber que algumas das matérias que eu trouxe são mais de 2009, 2010, que foi quando esse assunto bullying, né, começou a surgir com essa palavra, né? Porque durante muito tempo a escola, né, e os pais também, não só a escola não, tá? E os pais também fizeram vistas grossas, né? Como se fosse uma coisa de criança normal. Ah, não, criança implica, criança é assim mesmo, né? Seja forte, meu filho, não liga pra isso. E não é bem assim, a gente sabe que isso afeta, né, muito as pessoas que sofrem bullying. Elas se sentem realmente acuadas, se sentem ofendidas, humilhadas, isso vai diminuindo a pessoa, né? Então, os casos de bullying continuam crescendo, né? Então, olha só, 2016, né? Agosto de 2016. A aparência física é um dos principais motivos de bullying. O problema é considerado de saúde pública. Então, é esse tipo, né, gente, de bullying que as pessoas costumam sofrer, né, na escola. Geralmente, o meu tipo de bullying que eu sofri foi esse, né? As pessoas começam a ofender as suas características físicas, né? Então, isso daí é uma questão muito séria e no meu caso estava relacionado a racismo, né? Porque era sempre sobre o meu cabelo, sobre o meu nariz, sobre a minha boca, sobre o tamanho do meu pé e coisas que são genéticas, né? Que tem a ver com a minha herança genética. E eu só fui perceber isso depois de grande, né? Tipo, porque você não consegue entender que já tem ali um racismo incutido na agressão que você está sofrendo, né? Isso eu fui entender depois de adulta, né? Que, enfim, não tem problema nenhum com as pessoas que praticaram bullying comigo, né? Consegui sobreviver bem, mas não é sempre assim, tá? Não é sempre assim. As pessoas se sentem, às vezes, no caso, principalmente, né, de pessoas negras, meninas negras, né, que sofrem bullying na escola desde sempre, por causa do cabelo, por exemplo, a gente pode ver aí que o saldo disso é muitas meninas que fogem da sua herança, né, que têm vergonha, que querem alisar o cabelo. Então, esse é um dos aspectos, né, é um dos desdobramentos do bullying, que tem vários, né. Então, é uma coisa assim, realmente, que a gente tem que prestar muita atenção, a escola e os pais, tá, gente? É muito sério.
Olha, a Veja, né? Essa notícia da Veja de 2013, é um pouquinho anterior. 1 em cada 5 adolescentes pratica bullying no Brasil. Então, olha, em 2013, né? Se a estatística aqui aumentou, ó, em 2016, casos de bullying cresce, provavelmente tem mais do que 1 em cada 5 alunos hoje em dia que pratica bullying, né? Então, talvez esse número é muito provável, né? Se pensar, colocar na balança, no equilíbrio disso, se o bullying cresceu, né, em 2016, com certeza cresceu também o número de bullies, né, que é a pessoa que pratica o bullying. Então, 1 em cada 5 adolescentes pratica bullying no Brasil. A prática mais comum em grupo, a prática mais comum em grupo e entre meninos tem como vítima 7,2% dos estudantes consultados em nova pesquisa do IBGE feita com alunos do 9º ano. Então, olha, 9º ano, o último ano do ensino fundamental, né? É um ano bem complicado, o adolescente, né, tá ali em período de transformação, né? Ninguém tá ali, tá pronto. Ninguém tá pronto, né, fisicamente falando. Então, você ficar apontando as características físicas de um amigo, que às vezes são as mesmas das suas, né? São questões que te incomodam em você mesmo, e você vai pegar o outro pra ficar lá, né, azucrinando ele, humilhando ele, né? Então, bem complexo. Olha, essa é da EBC, né? 1 em cada 10 estudantes no Brasil é vítima frequente de bullying, né? Então, isso acontece, olha, com frequência, não é uma prática, isso, ó, essa é bem recente. Essa notícia é 19/4/2017, tá? Então, 1 em cada 10 estudantes no Brasil é vítima frequente de bullying. Não é uma coisa que acontece uma vez e fica tudo bem, né? Geralmente as pessoas, elas passam anos da vida dela ouvindo esses tipos de provocação, esses tipos de comentário, né? Esses tipos de desmotivação e humilhação, tá? E isso é muito sério. Quando se diz respeito à saúde pública, gente, é porque as pessoas que passam muito tempo, às vezes, sendo oprimidas, né, em algum momento elas podem contra-atacar, né? O que isso pode gerar? Bom, pensando em alguns casos, né, dos Estados Unidos, que a gente tem uns exemplos mais pesados, né? A ocorrência de suicídios em adolescentes, né, que passam por bullying tá crescendo muito, né? No Brasil também, tá, gente? Não é só nos Estados Unidos. E, né, quando não é um caso de adolescente que entra na escola e mata todo mundo e se mata depois. Então, né, esse tipo de ocorrência que a gente não vê tanto aqui no Brasil ainda, né? Eu espero que a gente não veja, né? É muito preocupante, porque isso, você vai minando esse tipo de sentimento, né? Vai guardando aquelas humilhações diárias ali, e isso não faz bem, isso não faz bem pro psicológico de ninguém, né? Tem gente que fica realmente, seriamente debilitado, né, psicologicamente por causa dessas questões. E o que pode ocasionar uma situação dessas, né? Um suicídio ou um assassinato coletivo, né? Então são complicações que o Enem talvez te cobre. Talvez o Enem, inclusive, traga, né, falando sobre essa série que fez muito sucesso, né, que é uma série bastante interessante, mas é uma possibilidade, né? O Enem te pedir para você falar dos desdobramentos disso. O que o bullying provoca? O que ele causa? Né? Por que ele pode ser considerado um problema de saúde pública? Né? O que está acontecendo? Né? Olha, a maioria dos casos de bullying ocorre na sala de aula, com 5.168 alunos de 5ª a 8ª série, mostra que 17% são vítimas ou agressores. O fenômeno se alastra pela internet. Então, o bullying, ele tá ganhando ainda novas áreas, novas arenas, vamos dizer assim,
de ocorrência, porque também acontece na internet. Então, o cara que às vezes ele sofre violência, sofre bullying na sala de aula, né? Ele tá lá, ouve todo dia aquilo, aquele monte de coisa, ele ainda vai ter que sofrer um bullying fora da sala de aula, um bullying cibernético, né? A série, inclusive, mostra isso também. Você tira uma foto comprometedora da pessoa e sai espalhando com dizeres, né? Com dizeres ofensivos, né? Então, a internet, no final das contas, meio que tá inflacionando não, desculpem, inflando, né, essa questão. E aí entra num outro tema, né, já entra num outro tema que a gente trabalhou também, né, que pode cair no Enem. E o Enem, inclusive, pode mesclar as duas coisas, que é o discurso de ódio nas redes sociais, né? Então, muito do bullying hoje em dia tem sido feito assim, através das redes sociais, do WhatsApp, você espalhar foto para todo mundo, espalhar alguma fofoca sobre uma pessoa, né? E acaba nunca sabendo quem foi a primeira pessoa que espalhou, e não tem nem como resolver às vezes, como punir essa pessoa, né? Então, é uma coisa que, por isso que a gente diz que não tem como você culpar a escola, né? Educação você recebe em casa, da sua família, né? Então, a família precisa, em primeiro lugar, estar atento nesse cidadão que ela está criando, né? Então, isso é um aspecto importante do tema, gente. A família é muito importante, tanto para acolher quem sofre bullying, quanto para repreender, né? Ou pensar na educação, que tipo de educação você está dando, né, para esse bullying. Quem é a pessoa que pratica bullying? Como ela foi criada? Em que ambiente? Ela tem violência dentro de casa ou os pais são ausentes? Né? Ou, em algum dos casos, os pais estão ali presentes, mas a conexão não acontece, né? O adolescente, às vezes não é, né? Você recebe todo o amor e instrução, tudo que você, né, que você merece, e mesmo assim você sai, né, da linha para alguma coisa que não é tão legal. Então, a questão, ela envolve muitos ângulos, tá? Então, é a família como suporte principal, tanto do cara que pratica bullying, né, mas ali como uma forma de repreender esse tipo de comportamento, e também para quem sofre o bullying, né, que é aquele que a família precisa acolher, a família precisa detectar que tem alguma coisa de errado acontecendo. E a escola, gente, a escola, como a maioria dos abusos acontecem dentro da escola, aí o papel da escola é importante, né, de saber enxergar, de saber estar atento. Você recebe centenas de adolescentes todos os dias, né, na sala de aula. Eles passam 5, 6 horas do seu dia ali, né? Então, os professores, a coordenação, os diretores precisam saber o que está acontecendo. Um suporte pedagógico, psicológico precisa estar em contato com os alunos para saber quem está sofrendo alguma coisa, quem está sofrendo calado, né? A série também trabalha muito essa questão, né? O conselheiro da escola virou as costas para a menina, né? Questionou o fato dela do que ela estava sentindo, do que ela estava sofrendo, do que ela estava passando, né? Então, sobretudo, eu acho que essa série, né? Porque é uma série que não é recomendada para adolescentes, né? Sobretudo essa série, eu acho que é uma série importante para os pais e para os professores, para a equipe pedagógica de escola, né? E obviamente os pais que acreditarem que seus filhos podem assistir junto, né? Conversando, sempre dialogando, tá? Então, bastante importante são questões que são muitas formas e ângulos do Enem te cobrar isso. Tá? Mas pense sempre nessa base, família mais escola. Geralmente é isso assim que dá o suporte para a situação, que pode de alguma maneira prevenir e remediar, tá? Olha, e mais pra gente, e pra gente, né, pensar, mais uma notícia aqui pra gente pensar, né, essa de 2009, administradores.com.br. Né? Eu trouxe isso daqui só pra gente pensar que o bullying não acontece só na escola, não é só entre adolescentes, crianças, acontece entre adultos, olha. O bullying não ocorre apenas em escolas.
mas no trabalho também. Saiba identificá-lo. Atitudes que humilham e isolam alguém também ocorrem no trabalho e criam problemas como depressão e dificuldade de dormir, né? Então acontece, gente. Vai ter um bully, ele vai estar em qualquer lugar. Ele vai estar, pode estar no seu trabalho, ele pode estar na sua escola, pode estar na sua rua onde você brinca, né? A escola é o maior lugar de incidência, mas escritórios, né? A gente pensa que gente crescida não faz isso, adulto não faz, mas faz sim, tá? Então, o bullying também pode acontecer dentro de empresas e escritórios. Então, é mais um viés aí que você pode falar, por exemplo, na sua prova, citar, né? Bom, eu trouxe aqui da nova escola umas atitudes, né, que possam ajudar, né, nessa questão do bullying. Vamos lá. A Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência, a Abrapia, sugere as seguintes atitudes para um ambiente saudável na escola. Então, isso daí, quando a gente te pedir sugestões, né? Essa é uma prova que vai te pedir uma medida interventiva. Como solucionar a questão do bullying, né? Como isso pode ser resolvido, né? O que falta para as escolas? O que você sugere? Então eu trouxe aqui algumas ideias que você pode usar no seu texto. Olha, conversar com os alunos e escutar atentamente reclamações ou sugestões, né? Então uma escola, ela precisa, e eu vou estender isso tudo aqui à família, tá? Porque, como eu disse, não é só a escola, eu acho que não é a principal responsável, a família é a principal, né? A escola também tem que estar muito, né? Vamos dizer que ali o papel é quase tão importante quanto o dos pais, né? Mas essas medidas, os pais também têm que tomar, né? Então, estimular os estudantes a informar os casos, né? Faça uma campanha na escola, né? Fale que você está no ambiente seguro, deixe isso claro para o aluno, né? Se você está no ambiente seguro, você pode conversar, nós estamos abertos a te ouvir, né? E isso dentro de casa, obviamente, né? Reconhecer e valorizar as atitudes da garotada no combate ao problema, né? Se os alunos se uniram, né, sozinhos, por conta própria, para fazer alguma coisa, a escola precisa apoiar, né? A família também. Criar com os estudantes regras de disciplinas para que a classe em coerência com o regimento, para a classe em coerência com o regimento escolar. Então, criar com os estudantes regras e disciplinas para a classe, né? Coisas que a própria turma pode determinar. Olha, é proibido falar coisas desagradáveis um sobre o outro dentro da sala de aula. Você pode fazer isso, né? Ser um consenso de uma turma específica, né? Para melhorar a interação entre a turma. Estimular lideranças positivas entre os alunos, prevenindo futuros casos, né? Então, pensar, né, em formas. Então, se os alunos, né, querem ser, eu quero ser o líder aqui da turma, né, para prevenir isso, estimule, né? Interferir diretamente nos grupos o quanto antes para quebrar a dinâmica do bullying. Então, se você percebe, né, se o professor, o diretor percebe que tem um grupo específico que fica lá, né, falando mal de alguém, você, né, tem que chegar lá e interferir isso logo. Separa todo mundo, já leva todo mundo para a diretoria. Isso tem que ser quebrado, esse ciclo, né, gente? Então, nós temos aqui, olha, algumas soluções. Não são soluções, né, mas algumas ideias, propostas que você pode usar no seu texto, tá? Esse aqui é de 1º de setembro de 2016. Bom, agora vamos à introdução que eu escrevi sobre esse tema, né? Pra gente pensar e a partir daqui, se você quiser desenvolver o seu próprio texto. O bullying, prática por muito tempo vista como mera brincadeira infantil, faz vítimas todos os dias. Centenas de crianças e adolescentes são amedrontados, diminuídos e humilhados, quase todos os dias, no espaço onde deveriam sentir-se seguros, a escola. Muitas vezes as vítimas também não identificam em suas casas um ambiente aberto para discussão e orientação, e acabam carregando sozinhos o peso da perseguição.
Esses são fatores de uma equação que pode ter resultados graves, né? Então, gente, aqui eu já dou dois caminhos, né? Para fazer dois parágrafos de desenvolvimento. Né? Falando sobre a escola, como a escola pode interferir, né? E dois, como a família pode interferir. Porque se a escola é um ambiente hostil, né? E o aluno chega em casa e a casa também é um ambiente hostil, ele não tem liberdade para se abrir, para conversar com os pais, isso também continua reforçando o problema, né? Porque a criança, o adolescente, ele vai carregando, minando aquilo, vai carregando sozinho até uma hora que ele não aguenta, né? Então, na sua conclusão, você pode dar algumas dessas ideias, né? Que dizem aqui sobre como a escola pode resolver o problema, como pode prevenir o problema, ou como a família, né? Então, na sua conclusão, você pode dar essas soluções, né? Mas discuta bem o problema, né? Nesses 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento. E se vocês quiserem fazer o texto a partir da minha introdução e desenvolver o resto, fiquem à vontade, né? Não façam isso na prova, só para treinar em casa. Se a minha introdução servir apenas para uma inspiração, também que legal, mas pratique, né? Leia mais sobre o tema e pratique em casa. Gente, redação é esforço, é suor, é prática, ok? Bom, é isso, a gente fica por aqui.